poesia? Vamos lá então? Só que vamos lembrar um conceito importante? Poema e poesia. Poema é a forma, né? Poesia é um conceito muito mais largo. Lembra? Eu tenho poesia num desfile de moda, eu tenho poesia num corte de cabelo, eu posso ter poesia num quadro, certo? Poesia, a gente no dia a dia, né? Vamos ler a poesia. Porque no nosso caso aqui da literatura, todos os poemas que a gente lê são poesia. Mas eu posso ter um caderno na minha casa cheio de poemas e não ter nenhuma poesia. Certo ou não? É que no nosso caso aqui, coincidentemente, todos os poemas são poesia. Tá certo? Então vamos conhecer a segunda geração na poesia? Rapaziadinha, lembra? O trabalho sujo, a parte de quebrar, de derrubar estruturas, já foi feito pela primeira geração. Não precisa mais se preocupar. Né? Então a segunda geração pode ter outro foco. Inclusive, eles vão voltar a fazer soneto. Ai, Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo. Então, do que adiantou a Semana de Arte Moderna? Não adiantou de nada. Adiantou, sim. Porque antes eu fazia soneto porque eu era obrigado. Era a regra. Agora eu faço soneto por quê? Porque eu quero. Então mudou completamente. Você concorda comigo ou não? Então os caras são tão livres que eles podem fazer soneto. E para. Não é porque é modernista que você vai ser sempre versos livres. Olha a mão do tio Marcelo um minutinho, ó. Manuel Bandeira, primeira geração. Vou-me embora pra Pazá. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quer, na cama que escolherei. Ô, não me vai sair fazendo no vestibular? Ah, é modernismo versus livres. Não, metrifica. Porque às vezes ele faz métrica, se ele quiser. Não mudou a postura? Completamente, né? São três grandes poetas dessa geração. O primeiro deles, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é a nossa neossimbolista. O que é ser neossimbolista? Ih, volta tudo do simbolismo. Vamos lembrar? Musicalidade. Quem é que dá musicalidade? A literação e a assonância. A literação, consoantes. A assonância, vogais. Lembra disso? O rato roeu a roupa do rei de Roma. No ninho de mafagafos tinha 7 mafagafinhos. Quando mafaga funga, fungo 7 mafagafinhos. Isso é a literação. Assonância, brincar com as vogais. Lembra? Então, musicalidade. Ou sinestesia. Lembra daquele vídeo? Ah, sinestésica. Lembra que eu te passei? Lembra? Misturar os sentidos? Pois é, sinestesia. Lembra? Todo simbolista gosta de coisas imateriais. Tudo que é vago. Nuvem, neblina, névoa, tempo. Tudo que escapa por entre os dedos. Então, a nossa Cecília Meirelles ela é neo-simbolista. Rapaziada, vem cá um pouquinho. Todo escritor tem uma palavra assim, chave, uma síntese da obra dele. Qual é a minha, por exemplo? É beleza. Vocês já sabem disso, né? Aliás, beleza, charme, talento, sedução, inteligência e modéstia. Lembra dessa história? Sim? E da Cecília Meirelles? A palavra que sintetiza a Cecília Meirelles é espelho. Ela tem vários poemas em que ela vai falar com o espelho. Ela olha para o espelho assim, mas onde que me perdi na estrada? Essa aqui não sou mais eu. Ou quantas vezes a gente olhou no espelho já e não se reconhece mais, né? Cadê aquela garota que era super determinada, que não deixava ninguém pisar na pessoa? Cadê aquela menina que hoje aguenta um monte de desaforo do namorado? Cadê aquele rapaz que era focado, que sabia o que queria, que era bem-humorado, virou esse cara amargo aí só na cachaça? Hein? A gente se perde no meio do caminho, né? Então a gente olha para o espelho e não se vê mais. Claro que isto leva a uma reflexão existencial. Ei, não esquece, né? Entre as guerras nós tivemos um pensador chamado Sartre, né? É o existencialismo. Certinho não? Então essa crise, pensar qual é o meu lugar no mundo, isso está na Cecília Meirelles muito claramente. Perigo, perigo, perigo. Tem uma obra dela que é uma exceção. Qual que é a obra que é exceção? O Romanceiro da Inconfidência. O Romanceiro da Inconfidência é um longo poema em que ela vai apresentar para nós o quê? O que aconteceu na Inconfidência Mineira. Mas não o lado heróico. Ou é um fato real. Ela foi passear em Ouro Preto, e ela disse que ela andava por Ouro Preto, e os paralelepípedos, os anjos das igrejas, os sinos, falavam, escreve, escreve, escreve. E aí ela se tocou. Não havia no Brasil nenhuma obra literária que mostrasse o que aconteceu na Inconfidência Mineira. Se não, ela ficou 10 anos pesquisando para escrever o livro. E ela vai contar para nós, presta atenção, não é o lado heróico. Gente, para falar do herói Tiradentes, está cheio de livro de história. Ela vai mostrar o Tiradentes humano, que foi ponta firme com os amigos, que não traiu a confiança das pessoas, que tinha ideais, que tinha foco e ia na estrada. Ela vai mostrar o lado humano dos nossos heróis da Inconfidência Mineira. Certo ou não? Então, o Romanceiro da Inconfidência é também um poema universal. Ah, Marcelo, para. Quem vai querer ler esse livro? É um livro sobre a nossa história. Não. Se eu traduzir o Romanceiro da Inconfidência, as pessoas vão entender. Claro que vão ter dificuldades com as referências históricas. Nota de rodapé.
mas eles vão entender que eu estou falando de gente que foi bacana, ponta firme, que tinha ideais altos. E ela pergunta, o que você vai fazer? Porque, gente, na verdade, o que é lindo nesse livro é que ela vai dizer o seguinte, o tempo é o juiz de tudo. O tempo é implacável. Ele coloca tudo no seu devido lugar. O cara que prendeu, matou e esquartejou o Tiradentes, na época era o herói. Qual o nome dele mesmo? Hã? Ah, tá. É o famoso quem? Ah, tá. Obrigado. Ele caiu no esquecimento, caiu no ostracismo. E o Tiradentes é Tiradentes. Você se sente vítima de justiça? Calma, você é muito jovem, jovem paciente. O tempo é implacável. Porque ele está a serviço, segundo a Cecília Meirelli, do sapateiro universal. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de destino, chama como você quiser. Ela fez uma metáfora linda. Existe um sapateiro universal que está costurando o couro da sua existência. Sabe aquela velha história? Deus escreve certo por linhas tortas. O tempo é o grande senhor a serviço do sapateiro universal. É bonito ou não é bonito? Leia, tá? Romanceiro da Inconfidência. Segundo poeta dessa turma, Vinícius de Moraes. Vinícius, você também teve palestra com o Fernandão, não é? Vamos lembrar o Vinícius? Qual é a grande contribuição do Vinícius? Pós-Vinícius, ninguém mais pode dizer que um compositor popular não é poeta. E aí, o que acontece? A gente vai rever então o que veio antes. Por causa do Vinícius, eu vou considerar o Pixinguinha, Noel Rosa, Ari Barroso, também poetas. Frescura de letras. Tem gente que acha que quem compõe música não é poeta. Por quê? Porque ele primeiro estaria a música. Mas será que é, tá certo? Depois vem a letra. Será que é verdade? Será que o cara faz primeiro a música e depois põe a letra? Às vezes sim. O cara manda pro amigo, ó, escreve aí a letra. Mas também tem o contrário. Tem cara que faz primeiro a letra e depois a música. Bobagem. Isso aí é tudo fresco. É claro. Quem vai dizer que o Cazuza não é poeta? O Renato Russo não é poeta? Ah, por favor, né? Concorda comigo? O Noel Rosa? Pelo amor de Deus. Então o Vinícius, essa é a grande contribuição do Vinícius. O Vinícius tem duas faces. Primeira chatinha. Você viu? A antologia como é chato, né? A tal da a parte neossimbolista dele. Ele tá verborrágico, fala. Tem um poema lá de 12 páginas. Ninguém merece. O legal do Vinícius é a segunda fase. Qual é a fase da segunda fase? Quando ele vai falar de amor. De tudo ao meu amor serei atento. Antes de contar os eles sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais o pensamento. É? Ou, de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e calmo como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos unidas fez-se espanto. Lembra disso? Ou, o Vinícius de Moraes é o grande poeta do amor brasileiro. Também, né? Casou 9 vezes. Fora por fora. Fora os fogões por fora. 9. Ou, o Drummond fala. Desculpa, Manuel Bandeira fala. O Vinícius é o único que viveu no Brasil como um poeta. Com intensidade. Porque um cara que casou 9 vezes, né? Concorda comigo, não? Ou, ele vai fazer a parte erótica. Tem muitos poemas eróticos do Vinícius. A parte, né, de amor e a parte importantíssima que é o social. Né? Vamos lembrar de 3 poeminhas sociais dele? Rosa de Hiroshima. Lembrem das crianças mudas, telepáticas. Nem Mato Grosso musicou. Né? Segundo poema dele, né, social. Balada para os mortos nos campos de concentração. E o grande poema dele, social, que é Operário em Construção. Né? Tão bonito. Um operário que começa a trabalhar e ele só ouve não. Não, não, não. Né? E aí o que acontece? Ele ouve não de todas as reivindicações dele e ele só fala assim pro patrão. E aí, aos poucos, ele foi ouvindo. O que ele fez? No final, ele vai falar não. E aí, de operário em construído, ele vai ser um operário em construção. Muito bonito, tá bom? E o terceiro poeta dessa geração? O grande, o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Gente, o que eu vou fazer aqui me corta o coração. Mesmo que fosse na aula. Drummond, se eu ficar 6 meses falando dele, não dou conta do Drummond. É o nosso maior poeta. 60 anos de poesia. Tem texto, mais texto. Mas é muito fácil pegar o Drummond. A palavra-chave do Drummond é o que estava no primeiro poema dele. Imagine que você tem um caderno na sua casa de poesia. Você decidiu publicar. Você concorda que você vai escolher com o maior carinho do mundo, o maior afeto, o maior cuidado, o primeiro poema? É seu cartão de visita. Concorda? Primeiro poema do primeiro livro do Drummond. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem nas sombras, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Você viu? O anjo dele é torto, estranho. Vive na sombra, estranho. E disse, você vai ser gauche na vida. Gauche é uma palavra francesa que significa esquerda. Mas aqui está no sentido de marginal, deslocado, desajustado social. Aquilo que o Camões, lá no classicismo, no século XVI, chamava de desconcerto do mundo. Lembra?
ou eu estou certo e o mundo inteiro está errado, ou eu estou errado e o mundo inteiro está certo. Quem já não teve essa sensação? Quem é que já não chegou em casa, olhou para o pai, olhou para a mãe, falou, bicho, eu sou adotado. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Né? Quem já não teve essa sensação? Você olha para os seus colegas da sala, o mesmo nível socioeconômico, a mesma idade, você fala, bicho, eu não tenho nada a ver com essa gente. Essa sensação de estar deslocado do mundo, de não estar integrado com o mundo, que é muito comum na juventude, né? Ele vai sentir pela vida inteira. E ele fala assim, ó, no mesmo poema, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, não seria uma rima, seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Se ele chamasse Raimundo, o mundo ia estar no nome dele, ia estar dentro dele. Mas não adianta nada, porque ele é maior que o mundo. Tá certo? Ele não cabe, ele não orna com o mundo. Tá certo? Ele é maior. O que ele tem, o mundo não abarca para ele. Certo ou não? Então é um longo poema, né? É uma longa obra que, claro, ele começou lá nos anos 20. Se ele começou nos anos 20, ou ele mandava cartas para o Mário de Andrade pedindo conselho, mandava os poeminhas, jovenzinho ainda. E lá vai ter poemas tipicamente da primeira geração. Ô, lembra? Ô, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Lembra dessa história ou não? Lembra? Lembra dessa pedra? Essa pedra não é... Ah, Marcelo, pedra é obstáculo. Se fosse só obstáculo, podia colocar no meio do caminho tinha uma pedreira, tinha um hipopótamo. A pedra é mais que obstáculo, é uma coisa pesada, é uma coisa intransponível, é uma coisa áspera, dura, fria, tá certo? Tem gente aí que tem uma pedra no meio do caminho, tem gente que tem só uma pedrinha, e tem gente que tem uma pedreira inteira para resolver. Problemas de ordem efetiva, econômica, né? Quantos problemas? Então, esse poema é lá da primeira geração, porque ele viveu, ele começou nos anos 20 e vai até os anos 80. Lembra do radar? Pim, pim. É óbvio que ele vai se adaptando à sua época, não é? Quer ver outro poeminha logo, bem da primeira geração? 3 linhas. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Só isso. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Lembra como é que chama esse poema curtinho? Poema pílula ou poema minuto. Tá vendo? Então ele foi, chegou nos anos 40, Segunda Guerra Mundial. Ele vai escrever um livro chamado A Rosa do Povo. Ele vai falar, vamos juntos, juntos de mãos dadas. Certo ou não? Um dos poemas mais famosos dele. Então, quadrilha. Depois, no PowerPoint, você vai ver uma listinha de poemas importantes dele. Lembra do quadrilha? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Joaquim, que não amava ninguém. A Lili que não amava ninguém. E só a Lili casou. E a Lili casou com quem? Com J. Pinto Fernandes. Olha que estranho. A única que não amava ninguém casou. Primeiro toque do Drummond. Casamento não tem nada a ver com amor. Segundo, ela casou com J. Pinto Fernandes. Justamente aquele que tinha um sobrenome famoso. Casou por dinheiro. E aí quadrilha, no primeiro momento você pensa na quadrilha como? A dança. Os casais que não se encontram. E aí quadrilha vira o quê? De bandida. Certo ou não? Ai, como eu tô bandida, né? Diria a Valéria. E terceiro, você viu o que aconteceu? Ela, não sei quem foi pro convento, não sei quem foi para os Estados Unidos. Todos os outros vão usar expressões definitivas. E a Lili é a única diferente. Então o Drummond deu mais um toque. Casamento não tem a ver com amor. Casamento pode ser por dinheiro e casamento não é necessariamente definitivo. Tá certo ou não? Então, o Drummond é um cara que nos anos 60 vai falar de poemas eróticos, época da libertação sexual. Então, ele é uma grande obra de um grande mineiro. A grande marca do Drummond, além de ser gauche, é a mineirice. Aquela coisa de ser mais reflexivo, mais contemplativo, né? Meio fechado. Ele tinha uma filha só. Ela morreu de câncer, 3 meses depois ele morreu. Não conseguiu colocar para fora aquilo. Tá certo ou não? Então, é a mineirice dele, de ser em si mesmado, que vai ser importante no grande Carlos Drummond de Andrade, nosso maior poeta brasileiro. A cidade dele natal, Itabira. E mineiro, você sabe, né? Mineiro tem saudade. Mineiro não pode ficar 6 meses longe da divisa, né? Tem que ir até a divisa para sentir pelo menos o cheiro de pão de queijo. Então, essa Itabira, o tempo inteiro fala de Itabira e fala da questão de ser gauche. Tá bom? Conheça então esses 3 grandes poetas. Leia os poemas lá que eu vou colocar e sugerir no PowerPoint, tá bom? E a gente continua junto daqui a pouquinho. Abração, tchau, tchau.